Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio, este em especial, edição 8 de março. A minha convidada hoje chama-se Luísa Ramos, uma senhora de 7 ou mais ofícios. Seja bem-vinda, Luísa Ramos. Eu agradeço o convite, principalmente nesta data maravilhosa, mês da mulher. Aproveito para parabenizar a todas as mulheres. Nós somos incríveis, Alberto, nós somos seres humanos criados por Deus e somos incríveis. As mulheres têm o dom criativo, as mulheres são detalhistas, as mulheres são adjuntoras, auxiliadoras de lar, as mulheres são incríveis. As mulheres são o máximo. Luísa Ramos, coach de autoestima e perfil comportamental, técnica especializada em compliance e empresária. Essas artes todas, essas habilidades todas, essas responsabilidades todas numa senhora que também é esposa e mãe. Sim. Qual é o segredo? Criatividade, disciplina acima de tudo e muito esforço. Bom. Porque não é fácil. E eu fiz o percurso como profissional. Eu comecei na banca, foi o meu primeiro emprego. Eu comecei como recepcionista no banco. Na banca? Sim, sim. Recepcionista. Sim, eu era bacharel de Direito na altura e as coisas começaram a apertar para a minha família, para a minha mãe sobretudo. E então eu pensei, vou para o mercado de trabalho. E então havia um concurso na altura que foi, eu acho que nós nos atropelamos naquele concurso porque foi uma enchente e lá estava eu. E consegui, fiz o teste, fiz a entrevista. Eu lembro-me que eu fiz a entrevista com uma psicóloga no dia e ela perguntou-me: o que é que tu gostas de fazer nos tempos livres? Eu disse: eu gosto de cantar. Tu cantas? Eu canto. E eu na altura tocava, sempre toquei na igreja e cantava. E ela disse-me assim: canta para mim. E eu cantei. Em plena entrevista? Sim, na entrevista. E eu cantei, lembro-me perfeitamente da música que eu cantei para ela. E ela disse-me assim: você merece e tem todas as habilidades para estar no banco. Então, eu fui admitida e depois fui para uma entrevista na altura, com o PCE daquele banco. E eu lembro, ele também é jurista, e ele disse-me assim: olha, nós temos vaga, mas para si não dá. E eu pensei, para mim não dá, por quê? Porque não é para o seu nível. Você é bacharel de Direito e a vaga que nós temos é para a recepção. Ok. Mas eu pensei assim, não. Eu lembro-me que um dia antes eu havia ouvido uma pregação do Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia. Sim. E ele gritava: entra para a porta que Deus abriu. E eu olhei para aquele PCE e disse: eu entro por esta porta. Eu sabia que era a minha oportunidade, eu precisava de agarrar aquela oportunidade, porque eu precisava na altura de comprar já livros e fascículos e ter mesmo a minha independência financeira. Então, ele, muito pesaroso, disse: não posso pôr uma bacharel de Direito na recepção. Mas eu fui persistente e ele disse: tudo bem, você até tem boa aparência, entre. E foram das coisas que ficaram marcadas em mim. A oportunidade, a imagem conta muito, Roberto, a nossa imagem, porque eu digo sempre, nós somos corpo, mente e espírito. Exatamente. Então nós precisamos de cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, para si que quer estar à procura de uma oportunidade de emprego. Sim. Não menospreze a sua aparência. Há uma questão que hoje fala-se muito, sobretudo os coaches, mentores, abordam muito essa questão da imagem. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Exatamente. Será que há pessoas a prestarem atenção neste velho ditado? Não, infelizmente não. As pessoas banalizam a imagem. Hoje já se fala muito sobre isso e é muito importante. Já existem pessoas profissionais que trabalham sobre isso. E nós africanos, sim. Nós banalizamos um pouquinho isso. Você vê pessoas que não vão ao ginásio, por exemplo, e acham que isso é banal, quando não é. Ir ao ginásio, cuidar do seu corpo, é você
cuidar da sua velhice. É chegar lá saudável. E não tem nada a ver só com estética, tem a ver com saúde, bem-estar, e você se sentir bem. Exatamente. Então é importante você cuidar da sua imagem, das suas roupas, de você se apresentar bem. Isso é gostar de si. E por isso é que eu falo sobre autoestima, que para mim autoestima é a maneira como você se vê, como você se respeita e se valoriza. Sabe, a maneira como nós nos vemos é exatamente o que nós vamos apresentar para o outro. Exatamente. A maneira como nós nos respeitamos é exatamente como as pessoas nos vão respeitar. Então, esta frase de que fulano não me respeita, será que é mesmo fulano que não lhe respeita? Exatamente. Será que é mesmo fulano que não me valoriza? Ou eu não me dou o valor devido? Ou eu me vejo de uma forma pejorativa? Como você se vê? Você se vê como um ser humano importante, criativo, trabalhador. Honesto, íntegro, Sim, porque esforçado. Às vezes falta honestidade. Exatamente, e muito. Hoje, agora vamos tocar aqui um bocadinho nisso da honestidade, que eu acho que este é um princípio que está a ser jogado fora. Honestidade. Na velocidade do cruzeiro. E para nós que empreendemos é muito difícil. Repare que as pessoas querem emprego. Sim. As pessoas, primeiro, não querem trabalhar. Elas querem o emprego. Segundo, as pessoas não querem ser honestas. As pessoas não querem pagar o preço. As pessoas querem ter a oportunidade para roubar. Eu quero fazer uma pergunta que é muito importante, essa pergunta, antes que eu não me esqueça. Qual foi a reação dos pais, Luísa, quando decidiu fazer essa transição da carreira? Imagina, quando começou a estudar Direito, é claro que os pais queriam ver uma filha advogada, jurista, se calhar magistrada ou juíza. Qual foi o choque, qual foi a reação dos pais quando decidiu, não, eu sou bacharel de Direito, agora vou sentar numa recepção? Bom, para minha mãe não foi um choque, porque ela confia muito em mim e ela sabia que era uma oportunidade apenas. E eu sempre mostrei isso para minha mãe, principalmente, porque eu vivia mais com a minha mãe, eu sou filha de pais separados e a minha mãe sempre acreditou muito em mim, eu sempre fui uma pessoa muito destemida por natureza. E ela entendeu que aquilo era apenas uma oportunidade, tanto que eu não fiquei muito tempo na recepção. Acredita que... mas eu aprendi muito, aprendi a falar com pessoas, a servir pessoas. Eu comecei a fazer coisas que, tipo, servir chá, café. Havia vezes que as senhoras da limpeza saíam, quem ficava? Eu. E no banco nós temos o hábito de ter reuniões até 19, 20 horas. Eu é que ficava lá a servir um café, a servir um chá, a servir aos clientes. E aquilo foi fantástico para mim, porque eu aprendi. E eu acredito que nós devemos considerar as coisas pequenas, considerar os lugares diminutos, que você pensa, é uma humilhação. Não, não é uma humilhação, é um aprendizado. Então, eu comecei a traçar a minha trajetória e eu fiquei não mais do que um ano. Creio que eu fiquei 9 meses na recepção e depois fui para a direção jurídica. Na direção jurídica eu fiquei uns 2 anos como técnica da direção jurídica e depois comecei então a ser nomeada como chefe de departamento. Como chefe de departamento eu fiquei uns 6 anos e depois fui nomeada subdiretora, mais de uns 8 anos, se a memória não me engana, e depois fui nomeada como diretora da direção jurídica. Fruto das nossas crenças, que na maioria das vezes são crenças limitantes, teve alguma dificuldade em liderar homens? Sim, muita. Primeiro, porque eu já vim de uma família disfuncional. Eu não cresci com o pai e isso influencia muito. Acredito, Alberto, que quando eu estivesse nas reuniões, e normalmente éramos 3 mulheres, eu, 2 administradoras, porque eu depois fui secretária do Conselho de Administração, secretária da Comissão Executiva, eu sentia como pavor e eu não entendia porquê. Então eu comecei a perceber que aquele pavor
era pelo facto de eu nunca me ter sentado à mesa com o pai. E isso influencia muito. Então, eu tinha que estar lá sentada, fazer as atas, e muitas eram as vezes que eles faziam questões sobre aspectos jurídicos, pareceres jurídicos, e eu me sentia trêmula, principalmente quando fossem homens fazerem-me. Então, eu precisei de vencer isso, vencer esta falta de identidade paternal. Mas foi fantástico. E hoje, quando eu falo para mulheres, eu digo, olha, quando eu ouço mulheres dizerem, o homem tem que me sustentar, o homem tem que dar, eu digo assim para elas, você tem falta de identidade paternal. Exatamente. Porque isso foi gerado pela ausência do seu pai. Sim. Porque você não teve um pai a quem você viu suprir as suas necessidades. Então, a sua carência é muito superior àquela mulher que foi criada por um pai. Ela viu, mesmo que na pobreza, mas ela viu um pai chegar a casa com sacos. Exatamente. Com mantimento. Então, para essa mulher, ela encara o homem não só como um provedor. É provedor, sim, o homem tem que ser, mas não é aquilo que... Eu sou evangélica, sim, e eu, às vezes, reparo que as mulheres parecem que só leem essa palavra, o homem é provedor. E os homens, as mulheres têm que ser submissas. Mas não é isso. Não é isso. É mais do que isso. É muito mais do que isso. A Bíblia diz, homens, amai as vossas mulheres. Mulheres, sejam submissas aos vossos homens. Será que nós temos sido mesmo amadas? Nós já começamos a trajetória desde a nossa infância sendo amada pelos homens, pelo nosso pai. Então, isso cria em nós essa carência, essa falta de identidade. Luísa, não achas que essa questão da emancipação da mulher tem também, tem por... De um ponto a esta parte, uma parte da responsabilidade de algumas atitudes que as mulheres vão tendo nos dias de hoje? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que tudo parte por princípios. Sim. Quando nós temos princípios, valores, nós conseguimos diferenciar o que é isso do feminismo, por exemplo. Sim. Nós conseguimos entender qual é a nossa verdadeira missão, qual é a nossa verdadeira posição como mulheres. Nós não estamos para competir com os homens. Parem, mulheres. E eu falo sobre isso, Alberto, como uma mulher que tem a sua trajetória de liderança. As pessoas não têm noção do que é ser uma mulher líder. É muito difícil. Compreendo. E como mãe, como mulher, como esposa, eu digo, você precisa de ter um homem à altura. Um homem que não entenda como, agora só porque ela tem cargo de chefia, só porque ela agora ganha mais, então agora virou soberba, virou arrogante. Não é por aí. Vocês não têm noção do que é ser uma mulher líder grávida, uma mulher líder que tem que amamentar. Eu já tive em reuniões em que eu estou a escrever atas e dar aos meus parceiros, e que eu estou com os seios a jorrar de leite, porque chegou a hora de eu amamentar. E se você questionar todas as mulheres que são líderes, têm cargos de chefia, pergunta a elas o que elas mais gostariam de fazer. Estar nas suas casas, cuidar dos seus filhos. Mas nós precisamos estar nessa posição porque a organização corporativa nos colocou lá por alguma razão, por profissionalismo, e porque nós também precisamos de ajudar os nossos companheiros na lida de casa. E estas mulheres às vezes só precisam de um homem que ligue um dia para elas e pergunte como correu a sua reunião. Você está bem? Um homem que nos ajude emocionalmente, porque não são dias fáceis, não são momentos fáceis. De você ter que encarar homens na liderança, de você ter que ser líder quando o seu emocional não está bem neste dia. Poxa. De você ter que dar instruções quando você mesma tem a sua casa, a sua família que precisa da sua instrução. Esta questão dos homens que
por norma têm as esposas como líderes de grandes empresas e não só. Há muitos homens de certeza a falharem, que a Luísa disse, que às vezes as mulheres precisam, depois de uma reunião, receber uma mensagem do esposo, dizer como correu a sua reunião. O que é que Eu está estou na aqui base, para ajudá-la. o que é que está na base desta falta de, se calhar, diria, pronto, amor? Eu começo por dizer, Alberto, que começa já pelas nossas bases. Nós, africanos sobretudo, os homens, né, já têm aquilo de que o homem é o líder, ele é o cabeça. Ok. E sempre será o cabeça. Sim. Apesar de você ter uma mulher líder na liderança do mundo corporativo, você continua sendo o cabeça, o homem. Mas, algumas vezes, o próprio complexo de inferioridade faz com que os homens agora comecem a alimentar pensamentos como: eu agora já não sou o tal. Eu agora já não sou o líder da casa porque a minha mulher agora ganha mais do que eu, por exemplo. Porque a minha mulher agora tem um cargo que eu não tenho. Então, às vezes não é só porque as mulheres tornaram-se arrogantes. O próprio complexo de inferioridade vai minando a mente deste homem. Mas Luísa, ainda cortando, o que está na base deste complexo de inferioridade? É que eu disse. O que está na base é mesmo o próprio conceito de que o homem... Da africanidade. De que o homem é o líder, o homem é o cabeça, machismo. Eu posso continuar a ser líder se a minha mulher tiver um salário superior ao meu? Exatamente. E isso é mentalidade. Isso é mentalidade. Porque se você entender, ela está aí para ajudar-me, esta ideia de que não, ela vai se tornar arrogante e ela agora é que... Não, sabe, eu falo por experiência própria. Eu, quando comecei a ter cargos de liderança, o meu marido era técnico e nós sempre fomos os dois bancários. Ele era técnico e eu já tinha cargo de chefia. Poxa. Ele era técnico e eu era subdiretora. E eu ganhava mais do que ele. Mas quando nós temos o posicionamento correto e comportamentos corretos, o outro não vai entender como ela agora é a tal. Não. Nós estamos aí não para competir, eu repito, nós estamos aí como um time. Um time, sim. E nós estamos a batalhar em prol de uma família. Exatamente. Porque o meu nível de vida vai o quê? Ajudar o quê? A minha família. Os meus rendimentos vai ser para suprir as necessidades de uma família. E nós estamos os dois na batalha. Nós somos um time. Luísa, será que os pais estão a preparar os filhos para lidarem com a emancipação da mulher? Eu creio que não. Eu acho, e principalmente nós as mulheres, eu até acho que nós as mulheres falhamos mais nisso. Poxa. Sabe, quando você tem um casal de filhos, sempre você vai exigir mais de quem? Do homem. Não, da mulher. Da mulher? É. A mulher tem que limpar, a mulher tem que fazer, a mulher... Okay. Enquanto o homem está no PlayStation, o rapaz está no PlayStation, está a jogar, a menina, você vai exigir dela... Todas as tarefas de casa. As tarefas de casa. Não devia ser assim. Você devia ensinar o seu filho a ajudar. Ok. A ser o líder. Para que ele depois não comece a ter a ideia de que se a mulher estiver no nível de liderança, eu já não sou nada. Okay. Não. Isso é a mentalidade. Então, nós temos que trabalhar nisso. Homens, amem. O que nós mais queremos é que vocês aprendam a amar. E se você aprender o que é o amor, que o amor é companheirismo, o amor é ajuda. Acho que a falta... Não achas, Luísa, que a falta de amor está também relacionada com a forma como os relacionamentos são construídos hoje? Também. E esta ideia de que, não, eu vou me casar com fulano porque eu quero ser suprida por ele. Por exemplo, há um discurso que tem estado a passar por ali: eu não quero ser a esposa do rico, eu quero ser a esposa rica. O que é que lhe diz isso? Olha, é assim, todos nós temos a ambição de sermos ricos. Isso é fantástico. Sim. É bom ser rico.
E já para desconstruir a ideia de que, não, eu não quero ser rico, e os ricos são maus. Não, é excelente ser rica. Desde que tu construas Exato. a sua riqueza à base da honestidade. Da honestidade, integridade, trabalho. Mas, digo pessoalmente, é uma bênção, é uma glória você ter um marido rico. É fantástico. Sabe, a maior gratidão e vaidade de uma mulher é estar diante de um homem bem-sucedido. É fantástico, É fantástico. Tá? É fantástico. Eu digo como mulher... Bem-sucedido e honesto, né? E honesto. Bem-sucedido, um homem de caráter, um bom pai de família. Eu repito, homens, nós não queremos disputar convosco. Porque é cansativo ser uma mulher líder. É cansativo. Por isso é que nós, as mulheres, estamos recuando. E as mulheres precisam de recuar. Existe um tempo que as mulheres vão trabalhar, elas vão ocupar posicionamentos, isso é normal, mas haverá também um tempo, e eu acredito, como mulher cristã, que Deus está preparando este tempo para as mulheres. Um tempo das mulheres começarem a recuar. E dos homens nos dizerem, obrigado pelo esforço, obrigado pela ajuda. E que nós temos que voltar agora para a liderança das nossas casas, dos nossos filhos. Roberto, eu como líder, eu lhe digo, para mim está a chegar esse tempo. E eu estou, olha, eufórica por esse tempo. Por esse tempo, sim. De eu ficar na minha casa, de eu fazer... E como eu digo, nós quando desenvolvemos dons e talentos, nós vamos perceber que existem coisas que nós podemos fazer na nossa casa. Na nossa casa, exatamente. Sem ter que estarmos no mercado de trabalho. Sim. Compreendo plenamente. E nós estarmos lá a cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. E os homens que nos viram liderar, Sim. eles agora ocuparem esta posição. E eu tenho vivido isso. Eu fui líder durante anos. Anos, sim. Eu abracei uma nova oportunidade. Quando eu abracei, eu falo, uau, chegou o momento de eu agora baixar. E dar oportunidade. E dar ao marido oportunidade. passar em frente. Exatamente. Porque esse lema de que, não, os humildes serão exaltados. Isso é uma mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, os que se humilham serão exaltados. Homens precisam de se humilhar, mulheres precisam de se humilhar. Então, quando eu baixo, agora chegou a altura do meu marido se levantar e ocupar o seu posicionamento e ele ter uma palavra de gratidão para comigo. Foi bom ter a sua esposa, ajuda, exatamente. Foi bom o momento, agora descanse e eu vou ocupar o meu lugar. E isso é fantástico. E qual é o meu posicionamento como mulher? Líder da minha casa, cuidar dos meus filhos, levar os meus filhos à escola. Roberto, eu vou viver esse momento de eu abandonar o mundo corporativo e dizer, agora eu estou na melhor posição. Na melhor posição. E o meu marido vai ocupar a posição de liderança. Eu vivo isso. Hoje, a líder já não sou eu. Hoje, quem tem cargo de chefia já não sou eu. Muito bom. Isso é fantástico. E eu estou lá para quê? Para dar suporte. Agora vamos lá, agora vamos empreender, agora vamos fazer isso e aquilo. Eu estou na back, eu estou dando suporte. Mulheres, ocupem os vossos lugares. Não queiram disputar contra os homens. Nós não nascemos para disputar isso. Com não, homens. Nós somos adjuntoras. E quando nós somos boas adjuntoras, a família vence. Os nossos filhos vencem. A nossa vida financeira vence. Nós temos tempo para desfrutar daquilo que nós construímos. Nós conseguimos fazer a viagem dos sonhos. Realizar os projetos dos sonhos. Sim. Isso é fantástico. É fantástico. Luísa, quais são as responsabilidades de uma técnica especializada de compliance? Bom, como técnica especializada de compliance, o que é o compliance? É regulamentação. É conformidade de normas. E eu como licenciada em Direito, eu gosto disso porque, estou no meu nicho. Exatamente. Né? Eu estou no meu nicho e é conformidade de normas. E eu digo que eu nasci para isso, eu nasci para a conformidade, eu nasci para normas, porque eu sempre fui assim. Eu vim já de uma família cristã, evangélica, e eu acho que eu nasci para isso.
Eu gosto de estar em conformidade. Eu gosto de normas, eu gosto de disciplina, eu gosto de regras. E isso é muito bom. Quando nós temos regras, e as regras começam conosco mesmo. Sim. Em tudo. Regras para acordar, regras para dormir, regras de alimentação, regras de trabalho, regras de empenho. E nós precisamos entender que o sucesso parte de regras, de normas, de disciplina, de esforço, de empenho. E nós vivemos num país em que, às vezes, eu falo com muita gente, não, nós agora vamos imigrar, agora está na moda imigrar, não é? E se você me perguntar, Isa, o êxito está aí. Eu digo assim, olha, existem pessoas que vão emigrar e vão se dar muito bem. Existem pessoas que vão emigrar e vão se dar muito mal. Porque o sucesso não está no país apenas. Sim. Está em nós trabalharmos, em nós mesmos. Porque eu vejo pessoas que imigraram, mas os hábitos e costumes não mudaram. Mantém-se. Mantêm-se. E essas são as mesmas pessoas que têm insucesso lá. Mas eu já vejo pessoas que imigraram e são muito bem-sucedidas. Mas elas, cá em Angola, já foram pessoas muito bem-sucedidas. E sabem o que é disciplina, regras. O que dá-me a impressão que o que as pessoas hoje em dia fazem no processo de imigração não é propriamente procurar melhores condições de vida. Algumas pessoas estão à procura de facilidade. É, exatamente isso. As coisas não são fáceis. E a vida não é fácil. Não é fácil. As pessoas estão à procura de facilidade. Exatamente. Por isso é que quando eu vou para fora e as pessoas, não, mas o país está mal, está mal. Eu digo, não discordo, o país está mal. Está mal, sim. Mas eu pergunto, você cá está bem? Poxa. Você vive bem? Porque eu reparo que existem jovens lá fora mais revoltados do que nós. Se não tiveres disciplina em Angola, no Brasil e nos Estados Unidos, vais passar pelo mesmo sofrimento. É. Uma questão muito simples. Uma boa parte do tempo é chuvoso. E muito difícil. Acordar muito cedo. Quantas pessoas têm essa motivação, essa disciplina de acordar, Exatamente. pegar nas malas? Porque, aliás, chuva só é desculpa em Angola. Exatamente. Chuva E o trabalho lá é muito árduo. Com ou sem chuva, não para. A Exato. chuva só é desculpa em Angola. Em Angola, quando chove, ok, vais atrasar, vais faltar, ok. Até certo ponto é compreensível, mas noutra parte do mundo chuva Não é todos os dias. Exatamente. E o frio. Todos os dias. Todos os dias. Então, tudo parte por disciplina. Eu acho que nós temos algo que é extraordinário, que é a nossa mente. Quando nós mudamos a nossa mente, tudo muda. Tudo muda. E eu, nos acompanhamentos que eu faço a muitos jovens, Sim. eu sempre digo, e como empreendedora, até mesmo os meus trabalhadores, mudem a mentalidade. Não é sobre não ter, Sim. é sobre ser. É sobre ser. É. As pessoas têm que mudar, as pessoas têm que ser antes de ter. Exatamente. Você oferece, dá oportunidade de emprego. É só uma semana, Alberto. A pessoa só começa com desculpas. Você já vê que a pessoa não tem motivação para o trabalho. E não é que não tenham dons e talentos. Elas têm dons e talentos. Elas não gostam de desenvolver seus dons e talentos. Eu digo assim para elas, este dom que você tem é que lhe vai Catapultar. dar... Exatamente. O nível de vida que você quer. Mas você precisa desenvolver. E que de um dom, você vai gerar outros dons. Eu sou, hoje, técnica de compliance, mas eu faço inúmeras outras coisas. Eu me descobri na estética. Poxa. Eu amo ser esteticista. Eu amo. E eu já vim de uma família de esteticistas, de massagistas. O meu pai foi um dos primeiros esteticistas em Angola, uma das pessoas que abriu o primeiro spa em Angola. Muito bem. Então, você tem que ver quais são as suas origens. Nós não vamos muito longe disso. Quem foi seu pai? A minha mãe foi professora. Então, é muito fácil para mim ser uma ensinadora, uma professora. É fácil, porque eu já vim de uma família em que eu tive como referência uma professora. Eu já vim de uma referência. Exatamente. Então, o que você tem e já está lá, na sua genética.
Faça um mapeamento da sua família. Quem foi o seu avô? Seus tios? Pois. Seus pais? Está lá, a sua gênese está lá. Tá lá. E se você for desenvolvendo isso, você vai dizer, uau, eu sou como a minha mãe, eu sou como o meu pai. Exatamente. E você vai se aperfeiçoando. Hoje eu gosto muito de perfumaria, por exemplo. Eu estudo sobre essências, aromaterapia. Mas como eu fui buscar isso? Da minha essência. Fizeste um mapeamento familiar. Exatamente, da minha essência. Se você for ver o meu pai, eu olho para o meu pai e falo, uau, eu sou o meu pai. Eu olho para minha mãe, uau, minha mãe é uma mulher que sempre foi muito batalhadora, guerreira. Então, isso é a sua essência. Vá buscar, vá descobrir talentos. Vá descobrir. E se você for ver lá o livro sagrado, quando Jesus falou sobre talentos, você vai ver que haviam 3 homens. Deus deu 5 talentos. 5 talentos. Ao outro 2 e ao outro 1. Repare que os que tiveram mais foram e desenvolveram, mas o que tinha um talento, ele enterrou. E depois veio com desculpas. Não, eu bem sabia que tu eras um homem mau. E estes que não desenvolvem talentos, eles sempre vão buscar desculpas. As historinhas, as histórias muito bem contadas. Não, eu não fiz porque isso. Eu não fiz porque o meu chefe. Porque não me deram oportunidade. Eles vão enterrando os seus talentos. Não enterre talento, porque quando nós desenvolvemos talentos, nós salvamos a nossa família. Da miséria, da pobreza, da escassez. Não fique só porque, não, eu sou licenciada em Direito, eu sou um médico. Não. Vá desvendando. As pessoas estão muito presas aos títulos. Exatamente. E nós às vezes pensamos que, fazer isso, eu que fui diretora de banco, hoje vendo essências, as pessoas só não sabem que isso me dá muito mais lucro. E as pessoas esquecem-se que o maior negócio do mundo é vender. Vender é fantástico. O que é venda? Vender é você. O que é empreender mesmo? É você olhar para as oportunidades e você agarrar e pensar assim, quais são as necessidades daquela comunidade, daquela sociedade, o que eles precisam. Sim. Identificar as necessidades de um determinado meio. E quando você começa a desenvolver, você começa a vender, você começa a ser referência e daqui a pouco todo mundo tem, aquela pessoa vende isso e vende essências e vende aquilo. Eu há tempos falei com uma senhora do Instagram, eu vendo os meus produtos online. Sim. E ela disse assim, mas você tem mesmo boas essências? Eu disse, é porque você não me conhece. Quando você tiver um encontro comigo, você vai ver que eu não sou uma pessoa, uma mulher qualquer. Eu sou uma mulher de bom gosto. E às vezes as pessoas dizem, é vaidosa. Não é. Você precisa saber quem você é. Exatamente. E eu não tenho... ter identidade. Eu digo assim, eu sou uma mulher de muito bom gosto. Eu gosto de coisas de qualidade. Eu aprendi a gostar de coisas boas. E quando você me conhecer, você vai ver que de mim só pode sair coisas de muita qualidade. De muita qualidade. Luísa, como podemos melhorar a igualdade do gênero em Angola? Bom, eu digo assim, nós lutamos muito para isso. Nós queremos ser iguais. Eu não gosto disso. Primeiro, de pensar assim, nós somos iguais. Nós nunca seremos iguais. Sim. Nós não somos iguais. Homens e mulheres não são iguais. Nós temos características diferentes. Como seremos iguais? Para além de não sermos iguais, as potenciais mulheres que supostamente vão de ocupar os cargos políticos no futuro, os cargos de administração nas grandes empresas, estarão elas preparadas para entender este ponto? Isso sim, eu acho que nós temos. Nós, homens e mulheres, não somos iguais, mas nós temos sim habilidades iguais.
Nós temos características diferentes. Ou podemos desenvolver Exatamente. as mesmas habilidades. Podemos. Uma mulher no cargo de chefia, de liderança, pode ser muito boa, ela pode ser fantástica. E muito melhor do que muitos homens. Sim, sim. Até porque nós, as mulheres, por natureza, Sim. se você nos der um desafio, nós vamos além. Porque Deus nos fez assim. Sim, sim. Olha que Deus, para criar a mulher, Ele teve que dar sono, um sono profundo a Adão. E Ele pensou assim, eu vou criar algo no detalhe. No detalhe. Nós somos detalhistas demais. Mas isso não nos faz superiores Há homens. aos homens. Não. Estará esta geração de mulheres preparadas para entender que, apesar das mulheres poderem desenvolver as mesmas habilidades que os homens, não são iguais aos homens? Eu acho que isso é uma batalha Porque de mentalidade. há um certo excesso na Exatamente. nova geração. De pensarmos que nós somos as tais, olha. E podem fazer tudo. E eu digo, isso só vai nos cansar. E nós estamos a sentir isso. Um cansaço extremo. Nunca se viu mulheres com um nível de depressão Tão alto. tão alto, ansiedade, síndrome do pânico, como na nossa geração. Mulheres depressivas, cansadas, exaustas. Isso só nos vai cansar. Mulheres, nós precisamos dos homens. Homens, ocupem os vossos lugares. Nós precisamos de descanso. Pois. É fantástico, Alberto, nós dormimos no colo de um homem e dizer, me ajude, eu preciso do seu apoio, eu estou cansada. Eu preciso de uma massagem. Ontem eu mesma cheguei ao carro e disse ao meu esposo, você vai me fazer uma massagem hoje? Eu estou exausta. Isso de nós lutarmos porque queremos direito, igualdade do género, isso vai nos cansar. Pois. Nós precisamos que os homens ocupem o seu lugar. E nós precisamos de entender que nós somos o suporte. Mas, homens, por favor, ocupem os vossos lugares. Porque eu digo, quando os homens reclamam, não, ela agora está a ocupar o meu lugar, ela agora está a se achar, ela agora pensa que é a tal. É porque você deixou o lugar vago. O seu lugar não está sendo... Alguma coisa faltou. Exatamente, faltou. Porque nós, as mulheres, somos oportunistas natas. Quando nós virmos um lugar vago, nós vamos ocupar. Se você não ocupar o seu lugar como um homem provedor, um líder, um pai, uma pessoa que fica lá na sua casa e observa o que falta na sua casa, em vez de você ficar no bar com os amigos, é a sexta-feira do homem. Sim, o homem pode ter a sexta-feira do homem? Pode. E tem esse direito. Sem descurar das suas responsabilidades. Exatamente. E faz bem ele espairecer. Mas não estou a falar destes homens que perderam-se. Perderam-se no álcool, perderam-se nas farras, perderam a liderança das suas famílias. E as mulheres hoje têm que ocupar. Luísa, não achas que muitos destes homens estão a viver praticamente histórias que os pais viveram? Exatamente. Porque, assim, o histórico familiar conta acaba muito. por ser preponderante para a construção de lares sólidos. Até porque, Alberto, nós viemos, a nação angolana veio de guerras. A maior parte de nós viemos de famílias disfuncionais. A maior parte de nós não tivemos os pais dentro das nossas casas. Até aqueles que foram criados pelos seus pais. Sim. Eles se contaram, não, meu pai teve outras relacionamentos. Mulheres, outros relacionamentos. Então não é possível que esse pai tenha dado, como é que eu posso dizer, o amor devido. E tenha passado a experiência de vida necessária para que os filhos... O tempo necessário. Sim, para que os filhos pudessem ser esposos de verdade. Exatamente. Ou de facto. E estes homens, Alberto, muitos deles vão aprender com as suas esposas. Sabe? Infelizmente. As mulheres vão ter que ter muita paciência para reeducar esses homens. Amor, por favor, eu preciso da sua ajuda.
Amor, eu preciso do seu tempo. Amor, eu preciso que você me apoie nisso. Há homens que simplesmente não sabem ser pais. Sim. Não sabem ser gestores de lar. Não sabem. E as mulheres vão ter que ter paciência para ajudar esses homens a serem bons pais. Luísa, qual foi o maior conselho sobre carreira que já recebeu? Bom, eu digo assim, eu já recebi muitos. Eu lembro-me, eu tive um PCE que eu tenho muita admiração por ele. Eu acho que ele, em certa altura, ele preencheu a inexistência de paternidade que eu tive. Ele acreditou em mim. Eu lembro-me que ele dizia-me assim: você é uma das poucas mulheres que eu vi que ocupou um cargo inferior, mas com muita destreza e humildade. E uma vez ele disse-me assim: você chega longe, porque você é humilde. E eu levei isso comigo, que quando nós somos humildes, nós chegamos longe. A humildade faz toda a diferença. Seja humilde. Ocupe lugares baixos. Aprenda. Nós queremos sempre chegar ao topo. Sim, essa questão de chegar rapidamente ao topo, Luísa, na minha forma de ver as coisas, está intrinsecamente ligada à orientação vocacional. Eu acho que os pais devem fazer mais sobre essa questão de chegarmos ao topo. Porque dá-me a entender que as famílias cobram muito o topo aos filhos, certo? Porque, é assim, quantos pais preparam os filhos para que se numa determinada empresa não tiver lugar na sua área de formação, quantos pais ensinam os filhos que devem começar de baixo? Exatamente. Isso porque algumas vezes começa mesmo porque aquele pai teve um sonho não realizado. E quer ver o filho a realizar. No século XXI isso é disfuncional. Muito. Entende? O que os pais devem ensinar os filhos é a seguir processo. Porque a vida é feita de um processo. O que é um processo? Um conjunto de normas, de regras, que nos levam a um determinado resultado. Então você precisa de seguir um caminho. Então os pais devem ensinar os filhos a terem esse alicerce. Filho, você vai precisar de seguir este processo. E chegar ao topo, almejar chegar ao topo, é mau? Não, é fantástico. É fantástico, sim. Mas não vai ser para todos. Exatamente, não é. Mas você pode estar também numa posição de grande auxílio, sabe? Há pessoas que elas não chegam no topo, mas elas são a ajuda fulcral daquela instituição, daquela direção, daquele departamento. Exatamente. Eu tive técnicos que provavelmente eu digo assim, eles não chegarão ao cargo de diretores. Por várias razões. Exatamente. Mas eles são essenciais. Eles são uma ajuda útil para aquela direção. Eles são fantásticos. E estas pessoas merecem o elogio constante. Que um chefe olhe para eles e diga: você é essencial aqui. É importante. É importante para nós que somos líderes, olharmos para os que estão lá embaixo e observarmos eles e dizer: se não fosse a sua ajuda, eu não chegaria a este patamar. Pronto, temos alguns líderes com este tipo de atitudes? Sim, existem muitos, existem. Também encontramos os que não têm, mas eu digo assim, o relacionamento entre líderes e liderados não devia ser mau. Devia ser uma relação saudável, amistosa mesmo. Porque o líder não trabalha sozinho. Não, jamais. Jamais. Então, você deve sempre considerar aquele trabalhador que está lá a ajudá-lo. Considere aquela pessoa, olhe nos olhos dele. Seja grato. Obrigado pela sua existência. Obrigado pela ajuda.
Então, nós devemos sempre entender que o ser líder não significa que nós somos superiores ou os melhores. É uma oportunidade, que nos foi dada. Exatamente. Por algumas características nossas. E algumas vezes, nós não somos os melhores, sabe? Há liderados que são melhores do que nós, tecnicamente. Obviamente. Exato. Sim. Eles existem. Sim, existem. Tecnicamente, eles são muito melhores do que nós. Mas nós temos algumas características que nos colocam naquela posição. É por isso que eu falo muito sobre perfil comportamental. Existe um perfil comportamental que é o executor. Eles são os líderes natos. Eles, sim, por natureza, eles são destemidos, eles são ousados, eles são os tais conquistadores. Mas eles têm algumas características que precisam ser trabalhadas. Exatamente. E é um processo chegar exatamente, até lá. Não é para todos. O orgulho, sim. Eles são obstinados. A disciplina. Exatamente. Sim. Eu conheço pessoas talentosas. Eles só querem resultado. Sim. E na vida não é só resultado. Você precisa de aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com o emocional das pessoas. Pois. Então, existem outros perfis. Por exemplo, o planejador, ele não é e não gosta de liderança. Entende? Eu ocupei cargos de liderança durante a minha trajetória, mas eu digo, eu não sou uma líder nata, nunca fui uma líder nata. E só cheguei a estes cargos, nunca foi porque eu era líder nata. Foi porque eu tinha algumas características que me colocaram lá, como a resiliência, como a organização. Eu ocupei, por exemplo, cargos em que eu era secretária do Conselho de Administração, e nunca foi porque eu era grande líder, é porque eu sempre fui uma pessoa muito no meu canto, eu sabia guardar segredos. Isso é importante. Isso é importante. Está a entender? Então, existem características nossas que nos levarão para lá. Sim, sobretudo essa questão de guardar segredos nas grandes instituições, isso é muito importante. Exatamente. E uma boa parte da juventude não pratica esta habilidade. Exatamente. A aparência, a minha aparência foi fundamental. Poxa. Aí estamos a falar da imagem. Exatamente, né? A minha imagem foi fundamental para isso. Então, esse tipo de posicionamento, já a disciplina, gostar do trabalho. Então, as pessoas vão vendo algumas características e vão puxando. Não, essa pessoa pode estar aqui, ela tem perfil para estar aqui. E não é só sobre liderança, não. É sobre algumas características e nós precisamos desenvolver. Sabe, os nossos pais deviam ser os primeiros a trabalhar nas nossas características. Hoje, eu como já fiz estes cursos, estudar sobre perfil comportamental, eu tenho 3 filhos com características completamente diferentes. Exatamente. Eu tenho um analista nato, eu tenho uma executora comunicadora. Eu tenho um outro que é executora, analista ao mesmo tempo. Então, eu começo a ver algumas características neles e eu consigo ver os pontos fortes e fracos neles, né? Olha, filha, fala menos. Eu tenho uma comunicadora nata. Que às vezes excede. Então, fala menos. Pondera, fala baixo. Tá entendendo? Esse é o trabalho diário dos pais. Exatamente. O meu planejador, ele é analítico e eu tenho que... Faz mais rápido, filho. Sim. Durma menos. E ele é extremamente inteligente. O meu executor acorda às 5:30. Entende? E eu tenho que dizer, durma um pouco mais. Descanse um pouco mais. Então, e você vai vendo algumas características nestas crianças de liderança, de comunicação. Você consegue ajudá-los a ir para as carreiras certas, de acordo com as fazer aquela orientação vocacional. Exatamente. Olha, esse aqui dará. Eu tenho um filho que ele desenha muito. E eu fico assim a apreciá-lo. Eu acho que você será um grande arquiteto. Já tem um Leonardo da Vinci em casa. Exato. Esse aqui vai me dar um grande arquiteto, eu acho. A minha comunicadora, eu consigo dizer, você é boa palestrante. Você é boa para isso. Você podia ser uma grande política nesse país.
O meu analista, ele é bom em liderança. Eu vejo um líder nato. E ele, quando diz assim, olha, mas eu fui escolhido para liderar isso, o centro de estudos. E eu já sei que ele é um líder nato. E os pais têm esta missão. Orientar. Orientar esses filhos. Não, eu queria ser um médico e agora vou impor ao meu filho que ele seja médico, que eu não consegui ser. É você olhar para ele e dar alguma orientação. Talvez, se você fizer isso, filho, que tal você ir para aquela carreira e você ir para fazer aquela faculdade? Veja, dar alguns inputs àquele filho. E nós estamos aí para isso. Exatamente. Como surge a Luísa Ramos, coach de autoestima e perfil comportamental? Exato, boa pergunta essa. Por quê? Porque eu, na minha trajetória, eu tive sucesso. Eu me considero uma mulher de sucesso. Muito bom. Eu venci muitas barreiras, muitas crenças limitantes. E isso já devido à minha origem familiar. Eu precisei vencer muitas coisas em mim. Eu tive quebras, muitas quebras também. Eu tive que recuar, eu tive muitas perdas durante a minha trajetória. Então, eu aprendi que nestas perdas e quebras da minha vida familiar e tudo mais, eu consegui entender que quando nós temos a autoestima, trabalhamos, porque nós temos autoestima. Obviamente. Ao longo dos anos, do nosso percurso, do nosso processo, nós vamos perdendo a nossa autoestima. Às vezes não tive êxito profissional, por exemplo. Você perdeu a sua autoestima ali, na vida profissional. Eu me casei e me divorciei. Você vai perder ali, nesse divórcio, a sua autoestima. E vai precisar de reconstruir. Vai precisar de elevar essa sua autoestima. Então, eu comecei a aprender que nós somos seres humanos fantásticos. E que a autoestima bem trabalhada nos eleva. Quando você começar a entender quem eu sou, por que eu sinto o que sinto? Por que eu me comporto como me comporto? Por que eu tenho estes medos? Você precisa de aprender a se questionar. Por que eu sou tão temerosa? Sim. Por que eu sou tímida? Roberto, você está diante de uma mulher que era tímida. Eu achava que eu nunca iria falar em público. Jamais. Já somos dois. Jamais. Quando me chamassem para reuniões, eu tremia. Da cabeça aos pés. Meu Deus, que eu falo, não é que eu não soubesse. Eu precisava vencer a minha timidez. E isso era a minha baixa autoestima. E foi o coaching que o ajudou? Exatamente, foi o coaching que me ajudou. Eu fiz cursos, fiz imensos cursos. Eu comecei a gostar mais e mais. Eu sempre gostei muito de leitura e como licenciada em Direito fui obrigada a gostar muito de ler, não é? E isso ajudou-me muito. Comecei a ler muito sobre autoestima. Eu sou cristã e quando eu leio a Bíblia, eu só vejo um Deus que nos exalta. Um Deus que acredita em nós. Eu vejo um Deus que fala com homens e pega em homens que não são nada. Pega num Davi, pega num José. Homens que são falhos. E ele acredita nestes homens. Sim. Então eu começo a perceber que a nossa essência, nós já fomos criados por um Deus que acredita em nós. Acredita no nosso potencial. Se há alguém que acredita, e ele mesmo diz, eu só tenho pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim de que vocês desejam. Eu só penso coisas boas a vosso respeito. Então, quem pensa coisas más a nosso respeito, primeiro somos nós. Somos nós, né? E depois nós vamos absorvendo as coisas que os outros pensam a nosso respeito. Luísa, como coach de autoestima e perfil comportamental, qual é a faixa de idade de mulheres, penso que por ser mulher,
frequentemente contactada por mulheres. Qual é o perfil, qual é a faixa de idade de mulheres que procuram por seus serviços? Normalmente entre os 25 e 35 anos. Poxa. E é uma fase que elas precisam muito trabalhar a sua autoestima, porque elas depois começam a entrar para o mercado de trabalho, casam-se e a nossa baixa autoestima, a nossa autoestima baixa muito após o nosso casamento. Aí surge a seguinte pergunta: as mulheres procuram muito mais uma coach de autoestima, nunca antes ou durante o processo do casamento, é sempre depois. Exatamente, é sempre depois. Não achas que aí tem uma falha? Exatamente, porque a autoestima devia ser trabalhada antes das pessoas se casarem, das mulheres se casarem, sobretudo as mulheres. E isso é normal também, Alberto. Por quê? Porque nós, depois que nos casamos, nós vamos cuidando mais da nossa casa, depois vêm os filhos, então vamos nos desleixando, e aí nós ficamos gordas, e depois não temos tempo para isso e para aquilo, e começa a nossa desorganização pessoal. E depois é o mercado de trabalho que exige muito de nós. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E por isso é que eu digo, mulheres, não queiram, repito, igualarem-se aos homens. Nós precisamos desses homens. Nós vamos precisar de um companheiro que nos ajude. E, infelizmente, é nesta fase em que nós vamos perdendo mais a nossa autoestima, porque a ajuda que nós esperamos dos homens, porque nós vamos cheios de expectativas, de que nós vamos ter um homem que nos ajude, um homem que nos ama, mas este homem também veio de uma família em que ele não teve um pai que cuidou do seu lar e da sua mãe. E se desfazer de uma mulher do dia para a noite é normal. Exatamente. Vê? Então, e são essas expectativas frustradas que as mulheres vão acumulando, e ela pensa, quem eu sou? Eu perdi tudo. Como é que eu agora vou recomeçar? E às vezes essas mulheres são as que se dão mal no casamento, divorciam-se. E é pior ainda. Luísa, não achas que muitos desses casamentos têm como... Esses casamentos que duram muito pouco tempo, não achas que têm como resultado o pouco tempo de namoro? Eu não diria que seja o tempo de namoro. Ou melhor, existem sinais que não devem estar ser levados em consideração. Exatamente. E nós, as mulheres, porque somos levadas pelo poder da paixão, nós ficamos cegas no namoro. Principalmente as mulheres. Sim. Existe aí uma cegueira, que existem alguns indícios que nós simplesmente... Às vezes o rapaz, tu perguntas, o que é que você quer ser? A mulher está cheia de sonhos, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Pergunta ao homem, ele nem sabe o que quer ser. É um indício de um homem que não tem propósito de vida, não tem ambições. Nós temos que ter ambições de vida. Sim. Entendeu? Ele pode ter... Não ter a certeza do que realmente ele quer, mas ele tem que ter uma ambição na vida, que o chama. Um desejo na vida. Isso é que vai o impulsionar a desejar ser algo. Mas quando você pergunta para aquele jovem o que é que você quer ser, ele não sabe, ele não tem ambição nenhuma. Isto é um sinal. É um sinal. Você gosta de trabalhar, aquele jovem que nunca quer fazer nada, quer estar a dormir, quer estar nas festas, nas baladas constantemente. Não é para ignorar esses sinais. Não é para ignorar. O que é que você espera desse jovem? Não, nada. É festas a vida toda. É festa a vida toda. Festa a vida toda. Um homem que, o seu irmão mais novo, ele não tem a preocupação de saber, de ir à busca do irmão dela à escola, de ajudar aquele irmão que é mais novo, a orientá-lo, a estudar. Não vai fazer com a família. Não vai fazer com os seus filhos também, porque ele não tem isso dentro dele. Conselhos sobre imagem. O que é que a Luísa diria a uma jovem de 20 anos, por exemplo, hoje? Comece primeiro por dentro. Aqui nesta câmera. Por dentro de si, porque nós queremos construir de fora
para dentro. Ok. Não. Autoestima não é imagem. Há pessoas que pensam, as pessoas que se vestem bem têm uma... Um status quo diferente do meu. E elas têm a autoestima elevada. Não. As pessoas que se vestem bem não significa que elas tenham Autoestima no ponto. Não. Mas o inverso também não é verdadeiro. Que as mulheres que se vestem mal ou se apresentem mal, elas têm autoestima. Não. Primeiro nós precisamos trabalhar o nosso interior. Por isso é que eu começo a dizer das nossas carências, as nossas crises existenciais. Saber a sua origem é importante. Trabalhe a sua intelectualidade. Trabalhe em si primeiro. Sim. Tire as suas crenças limitantes. Acredite em si. Quando você começar a fazer esse trabalho interno, quando você começar a traçar metas e objetivos da sua vida alcançáveis, isso é fantástico. Você vai começar a ver que a sua autoestima começa a elevar-se. Quando a sua autoestima se eleva, você quer agora aparentar. Você agora começa a construir a sua imagem. A sua imagem, a sua identidade. A sua identidade. Porque eu que tenho objetivos, eu quero ser um médico. Mas não está a trilhar caminhos que o médico deve trilhar. Entender? Quando você começa a trilhar esse caminho, você sabe que você vai ter que se posicionar como tal. Exatamente. Então nós começamos agora a trabalhar a nossa imagem, começamos a trabalhar o nosso exterior. Mas a autoestima é de dentro para fora. A autoestima é quem eu sou. Quem eu sou. Eu tenho valores. Quais são os seus valores? Você está a trabalhar os seus valores? Honestidade, integridade, trabalho, dignidade, santidade. São valores que você não pode preterir. Será que você se respeita? Autorrespeito. Eu me respeito como mulher, eu me respeito como um homem. Sim. Diante da sociedade, eu me respeito. No mercado de trabalho, eu me respeito como tal. Eu tenho o posicionamento correto. Então, tudo parte de nós. Pois. E aquilo vai se exteriorizando. E repare que as pessoas depois começam a vê-lo exatamente assim. Pois. O Alberto é um homem de respeito. Alberto, você é um homem fantástico. Se você criou isto aqui, como é que você foi criando esta ideia? Eu vou falar para jovens, eu vou incentivar jovens, autoconhecimento. Isso começou a gerar dentro de si. Sim. Depois disso, você começou a criar, a desenvolver. E isso criou a sua identidade. Hoje, ninguém vai olhar para si como um homem qualquer, de modo algum. Por quê? Partiu de dentro. As pessoas agora começam a criar, as pessoas agora começam a chamá-lo, as pessoas agora começam a nomeá-lo, as pessoas agora querem ficar ao lado de si. Exatamente. Porque você criou uma identidade, começou de dentro para fora. Muito bem. Conselhos finais sobre gestão da carreira. Olha, eu vou aconselhar as mulheres principalmente. Sim, porque as mulheres às vezes são vítimas das suas próprias carreiras. Exatamente. Organizem-se. Organizem o vosso tempo. Não trabalhem como escravas. Trabalhem com propósito de vida. Porque como mulher eu digo, é fantástico atingir uma carreira de sucesso, mas eu vejo muitas mulheres perderem-se na carreira de sucesso, extrapolarem o seu verdadeiro propósito de vida, e isso porque elas perdem a organização pessoal. Não banalize a sua organização pessoal. Poxa. Casa, família, trabalho.
não banalize a sua espiritualidade, o seu tempo de lazer. O que nós vemos hoje são mulheres depressivas, mulheres tristes. Essa capa de que a mulher que tem sucesso é a mulher que tem uma carreira de sucesso. Brilhante. É brilhante, cuidado. Mas é fantástico ter uma carreira de sucesso com organização. Você dizer, eu tenho uma carreira de sucesso, mas eu organizei a minha casa, a minha família, eu tenho valores. Olha, você vai chegar ao nível das pessoas olharem para si, ainda que você caia, baixe de cargo, as pessoas olham para ti como referência, com muito respeito. Eu vivo isso. As pessoas olham para si e dizem, Luísa, você já... há pessoas que me dizem assim, você já nem precisa de trabalhar, Luísa. Sabe por quê? As pessoas olham para si como referencial. Não banalize a sua organização pessoal. Qual é o maior objetivo na carreira da Luísa como coach? Aonde é que eu vejo a Luísa daqui a 10 anos? Olha, a dar palestra para uma multidão de mulheres. Transformar vidas. Transformar vidas mesmo. E falar para mulheres sobre corpo, mente e espiritualidade. Muito bem. Luísa, para encerrar aqui nesta câmera, pode dizer alguma coisa outra? Olha, eu começo por dizer que eu estou muito grata mesmo por este convite, porque sempre foi um propósito meu, ser referência. Muito bem. Eu nunca me vi como uma mulher qualquer. Eu sempre olhei para mim como alguém que Deus tinha um objetivo, um propósito. E hoje, pensando em todos os momentos difíceis que eu já passei, todas as perdas, eu hoje glorifico a Deus e digo, tudo isso valeu a pena. E eu digo para si que a mulher... No microfone, Luísa. Vale a pena ser mulher. Ocupe o seu lugar com destreza, com responsabilidade. E também quero falar para os homens, vocês são fantásticos. Nós precisamos de vocês e sempre precisaremos. Ocupem os vossos lugares, por favor. A sociedade está carente de homens bem posicionados. Homens, ainda existem mulheres que não querem ocupar os vossos lugares. Ainda existem mulheres que enaltecem-se por ter um homem de caráter, de responsabilidade ao lado delas. Homens, vocês são fantásticos e nós queremos estar ao vosso lado e ajudá-los a tornarem-se naquilo pelo qual vocês foram chamados para ser. Cabeça. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez termina aqui um episódio, por sinal, a edição 8 de março, com a nossa convidada Luísa Ramos, mulher de 7 ofícios. Muito obrigado, Luísa. Obrigada eu. Estamos Obrigada juntos. pelo convite. Obrigado.